tido presença nesse evento fantástico. Vamos lá, Socorro traz agora mais uma tragédia no mundo, terremoto no Afeganistão. Olha, Ari. Terremoto no Afeganistão mata centenas de pessoas e deixa milhares feridas. O governo talibã reduziu a ajuda internacional para desastre. Que coisa, Socorro. Mais uma tragédia no mundo, mais uma tragédia no Afeganistão, uma população aí que enfrenta uma tragédia após outra há várias décadas. Segundo a ONU, o número de mortos já passa dos 800, mas o Talibã diz que esse é um número provisório porque ainda há muita gente presa nos escombros. Também o Talibã informou que a prioridade foi socorrer os cerca aí de 3 mil feridos e não a retirada dos escombros, não tentar achar alguém nos escombros. Primeiro, o Talibã diz que vai tentar socorrer os feridos. O Talibã que governa o Afeganistão já pediu ajuda internacional, vários países já enviaram. Esse terremoto de magnitude 6 aconteceu um pouco antes da meia-noite, atingindo duas províncias montanhosas do Afeganistão, a província de Kunar e de Nangarhar, que já ficam no leste do país, já na fronteira com o Paquistão. Houve também, depois desse grande tremor, aconteceram tremores secundários, vilas inteiras foram completamente destruídas e há várias estradas de acesso para essas vilas, desses povoados. Essas estradas estão cortadas, são lugares de um dificílimo acesso, é uma região montanhosa, e esse é o terceiro grande tremor, o terceiro grande terremoto do Afeganistão desde que o Talibã assumiu o controle do país em 2021. E quando o Talibã assumiu, os países aplicaram várias sanções ao Talibã. O resultado, o Talibã recebe hoje bem menos, o Afeganistão recebe hoje bem menos a ajuda internacional, a ajuda financeira do que recebia antes. E, além disso, o governo do Talibã reduziu a verba que é destinada para casos de desastres e emergências. Para piorar a situação, o governo Trump congelou a ajuda da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Então, há testemunhas de pessoas que sobreviveram que tiveram que levar os parentes para um hospital, Amadeu, um hospital básico, e essas pessoas tiveram que ir a uma farmácia comprar também medicamentos básicos, porque não havia no hospital, Amadeu. Olha como é que um governo, lá temos uma teocracia, o governo diz que Deus é o centro de tudo. Olha o que eles conseguem piorar uma tragédia, Alessio. E me lembrou bastante a época das tragédias do Rio Grande do Sul, uma declaração do agora ministro Valdez Góes, do Desenvolvimento, falando que a época do governo Bolsonaro no Brasil, ele deixou cerca de 25 a 30 mil, algo nesse valor, justamente para desastres naturais. E aí vai muito do compromisso, da responsabilidade de um gestor, de um país, em entender que desastre natural pode acontecer. Nesse caso, por exemplo, do Afeganistão, lá um terremoto, isso poderia acontecer a qualquer momento, em qualquer época do ano, e o país deveria sim ter esse preparo. Muito pelo contrário, o que a gente viu foi um despreparo, foi tirar esse recurso que nesse momento é tão importante para auxiliar as vítimas, para poder reconstruir, para poder dar auxílio para as famílias. Então, vai muito dessa questão da liderança mesmo do governante do país, para poder ter a melhor adoção de medidas nesse momento, e não fazer o contrário, não tirar os recursos que muitas vezes já não são necessários, já não são suficientes, aliás, para atender todo o problema que acontece em casos como esse de desastre natural. Eu imagino que não há questão de alerta, sinalização ao povo, zero, né? Tudo zero, meu Deus. Os dois últimos, Amadeu, cada um morreram mais de 1.000 pessoas. Né? Então, como o Alessio falou, eles sabem que isso acontece. Terremotos são frequentes no Afeganistão. Não é uma coisa que acontece uma na vida, outra na morte, né? É com frequência, o que torna ainda mais grave a incúria deles, né? Agem criminosamente, de forma não dolosa, mas criminosamente. Aliás, é dolosa também. Se sabe que vai ter e não previne, é dolosa. Tem a intenção de produzir o efeito. Parafraseando o saudoso Luiz Fernando Veríssimo, no Afeganistão, o fundo do poço é apenas uma etapa. Socorro Sampaio, muito obrigado.